Começa mais uma edição do Porta Estreita, o podcast semanal com temas bíblicos que ajudará você no aperfeiçoamento da vida cristã. Assine o Porta Estreita no iTunes, Google Podcast, Spotify e nas principais plataformas. Olá, você está entrando no Porta Estreita, o seu canal semanal de conhecimento da Palavra de Deus. Eu sou o pastor Alberto Júnior e o tema desse episódio é motivação e preparo para a missão. O nosso verso central está no Evangelho de Lucas, no capítulo 24, no verso 44, que diz assim: "São estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Bom, o nosso estudo dessa semana vem falando sobre dois temas importantes, né? A motivação e também o preparo para o cumprimento da missão. A motivação, ela é fundamental para tudo aquilo que nós desejamos fazer. Se você está desanimado para fazer qualquer coisa na vida, com certeza você não terá muito êxito. Porém, não basta apenas estar motivado, é necessário também se preparar. A motivação, ela, junto com o preparo, sem sombras de dúvida, fará toda a diferença naquilo que nos propomos a fazer. A motivação, nós poderíamos dizer que ela é o desejo ou a razão que nós temos para fazer algo por alguém, e já a preparação envolve ali uma ação de planejamento. A motivação, ela tem que ver com algo que nos leva ou nos impulsiona a agir. Já a preparação, ela torna possível que os planos eles sejam concretizados. Jesus e o que ele fez por nós oferecem a motivação que nós precisamos ter para o cumprimento da missão. Mas além disso, Jesus também nos concedeu o Espírito Santo, que nos capacita para cumprir a sua vontade e também nos dá ali a incumbência da missão. O fato de que nós amamos Jesus porque ele nos amou primeiro, indica ali causa e efeito, isto é, a razão que nos motiva a responder e agir. Quando nós respondemos ao amor de Deus, nós o fazemos proclamando e vivendo em palavras e ações as boas novas de que Jesus é o nosso Salvador e o nosso Senhor. Ao compartilharmos a verdade contida na palavra de Deus, essa verdade ela alcançará ouvidos receptivos e vai produzir muito fruto à medida que o Espírito Santo ele trabalha. Ao mesmo tempo, nós devemos estar preparados para o fato de que muitas pessoas elas também vão rejeitar a palavra de Deus, fazendo com que ainda outras pessoas percam a esperança. Sempre vão existir pessoas que vão se deparar com a mensagem e vão aceitar a mensagem, mas vai aparecer pessoas que vão ouvir e não vão aceitar. E muitos acabam falando mal para outras pessoas a respeito da mensagem. Então, nós precisamos estar preparados também para lidar com essas situações na nossa vida. Como nós temos visto ao longo dos estudos, a missão ela é de Deus. E a história da missão de Deus em favor da humanidade perdida é a maior história já contada. A história ela começa lá no Antigo Testamento, imediatamente após a queda de Adão e Eva, e ela continua ao longo do período patriarcal e da história de Israel. Os evangelhos, eles registram o evento central da missão de Deus. Nós temos ali o nascimento, o ministério, a morte expiatória de Jesus, a sua ressurreição e também a sua ascensão ao céu. A história bíblica, ela continua também no livro de Atos e ali nas epístolas, com o início da igreja cristã. E ela termina com o clímax apocalíptico da missão divina no livro do Apocalipse. A missão de Deus, ela é a narrativa central de todo o cânon bíblico.
De Gênesis ao Apocalipse, nós podemos ver ali a missão de Deus. A grande metanarrativa da Bíblia mostra Deus trabalhando em um projeto abrangente para restaurar a Terra e todo o cosmos ao seu estado original e perfeito. As narrativas da Bíblia, de Gênesis até o livro do Apocalipse, descrevem aspectos do projeto de missão cósmica de Deus. O tema global é que o soberano, gracioso e amoroso Deus triuno, ele iniciou sua missão e a completará perfeitamente. Assim, a história da redenção, ela nos motiva e nos ajuda a se preparar e a se envolver na missão de Deus e também na sua história. Como um Deus missionário, nosso Pai, ele se importa com as pessoas e quer abençoá-las por meio de nós, através da nossa vida. Por isso, ele nos ordenou a ir para todos os povos, línguas, tribos e nações e proclamar o Evangelho. Nós precisamos nos perguntar, por que Cristo nos manda ir e pregar o Evangelho? Você já parou para pensar nisso? Será que Deus não teria um outro meio, uma outra forma para pregar o Evangelho? Por que Cristo ele manda especialmente cada um dos seus filhos pregar o Evangelho? Por que Deus precisa que você esteja motivado e preparado para se unir a Ele na missão? Por que Deus ele pede isso de você? Essas são perguntas para nós refletirmos, pensarmos e analisarmos. A resposta para essa pergunta é que todas as vezes que nós vamos para cumprir a missão, somos nós os maiores abençoados. Somos nós que somos transformados ao obedecer à vontade de Deus. E o mais importante, que quando nós obedecemos a Deus, quando nós nos envolvemos na pregação do Evangelho, na missão de Deus, nós começamos a nos interessar pelos mesmos interesses de Deus. Deus ele está interessado nas pessoas, na salvação das pessoas. Então, quando nós obedecemos à ordem de Deus, quando nós cumprimos aquilo que Deus pede para fazermos, nós também começamos a se importar com a salvação das pessoas. E a nossa vida, sem sombra de dúvidas, ela é transformada. Então, nessa semana, nós podemos ver ali algumas pessoas que foram motivadas para cumprir a missão. Nós temos aqui uma experiência pessoal. Jesus ele havia sido morto e sepultado, e agora um grupo de mulheres vão até o sepulcro e os anjos disseram para elas que Jesus havia ressuscitado. Então imagine só, essas mulheres, elas tendo essa informação, o anjo dizendo, olha, Jesus não está mais aqui, ele não está mais morto, ele ressuscitou. Com certeza elas saíram e elas começaram o quê? A compartilhar a notícia. E a Bíblia diz que Pedro, ele também correu para o sepulcro para verificar ali a história das mulheres e ele ficou maravilhado. No entanto, ele não compartilhou a notícia até ter um encontro pessoal com Jesus. 2 outros discípulos correram de Emaús para Jerusalém também para contar de um encontro com o Jesus ressuscitado. E finalmente, os discípulos creram quando eles viram Jesus pessoalmente. Naquele momento, Jesus confiou-lhes a missão que até então não estavam preparados para cumprir. Qual foi o elemento que motivou todos eles a compartilhar o Evangelho? Sem sombra de dúvidas, foi uma experiência pessoal com Jesus. Nossa experiência pessoal com Jesus é o que nos motiva a contar aos outros o que Jesus fez e faz por nós. E a grande pergunta é, se eu não tenho nenhuma experiência pessoal com Jesus, eu fico apenas ouvindo as experiências das pessoas que tiveram com Jesus, as pessoas da igreja dizendo, olha, Jesus fez isso, aquilo na minha vida e tal. Se eu não tenho essa experiência, eu não vou sentir o desejo, a vontade de proclamar Jesus, de anunciar Jesus, de contar para as pessoas o que Jesus fez na minha vida. Uma coisa é você conhecer Jesus através daquilo que as pessoas falam para você, através das histórias. Outra coisa é você vivenciar o poder e a atuação de Deus na tua vida. Isso faz muita diferença. Um fundamento profético. Embora a experiência pessoal seja extremamente importante, Jesus não estava satisfeito com isso. Ele levou os discípulos para uma segunda experiência, que foi o conhecimento da palavra profética de Deus.
Ao longo do Antigo e do Novo Testamento, nós podemos ver como Deus anunciou os eventos históricos e como eles foram cumpridos, especialmente aqueles relacionados ao nascimento, à vida, à morte e à ressurreição de Jesus. Estudando as profecias, nós podemos ver como que a história ela se desenrolou exatamente como ela foi predita na palavra de Deus. Nós temos, por exemplo, o capítulo 2 do livro de Daniel, e com esse conhecimento nós poderemos compartilhar com outras pessoas essas profecias e outras que ainda precisam ser cumpridas, especialmente aquelas relacionadas à segunda vinda de Jesus e à vida eterna. Preparando-se para a missão, oração e preparação. Embora eles estivessem motivados e já encarregados de cumprir a missão, foi-lhes pedido que esperassem mais algum tempo. Como foi que os discípulos eles ficaram esperando por esse tempo que Jesus havia mencionado para eles? Eles ficaram em oração. Os discípulos oravam com intenso fervor pela capacidade de encontrar os homens e em suas relações diárias de falar palavras que pudessem levar os pecadores até Jesus. A preparação, eles também se prepararam. Como os 12 discípulos estavam encarregados de dirigir a missão, eles propuseram suprir a ausência de um deles, Judas Iscariotes, que havia traído Jesus e se enforcado. Eles agora buscaram propor o nome de uma outra pessoa para que o plano original pudesse ser seguido. E antes de começarmos qualquer projeto para a obra de Deus, antes de sairmos para a missão, nós devemos buscar a sua orientação em espírito de oração. Primeira coisa, a gente precisa orar pelas pessoas, orar por aquilo que vamos fazer e também necessitamos nos preparar. Nós precisamos planejar, organizar a ação que vamos fazer. Do que nós precisamos? Quem vai realizar cada parte? Como vamos conseguir os recursos? Tudo isso é muito importante. Nós não podemos sair sem saber o que vamos fazer. Nós não podemos simplesmente dizer assim, olha, eu vou cumprir a missão, vou começar aqui a falar de Deus. Não, a gente precisa primeiro se preparar, se organizar, se planejar para cumprir a missão de Deus. Praticando a missão, uma atividade unânime. A preparação havia terminado e agora havia chegado a hora da ação. Eles agiram por unanimidade. Todos receberam dons do Espírito Santo e eles usaram esses dons para falar sobre Jesus. Diante das críticas, um líder defendeu o grupo. Jesus foi apresentado ao povo, foram acusados de tê-lo crucificado, também lhes foi assegurado que poderiam receber o perdão. Houve um chamado ao arrependimento e muitas pessoas aceitaram Jesus. Todos nós temos um papel a desempenhar na missão e para isso cada um é dotado dos dons que o Espírito julga necessário. Desta forma, toda a igreja, com um acordo, proclama a mesma mensagem. Jesus ele tem poder para salvar o mais vil pecador. Continue sem desistir. Em um único dia, a igreja adicionou 3.000 novos membros. Será que nós devemos desistir do trabalho de pregação e ministrar aos novos membros, porque é um trabalho difícil, é um trabalho complicado? Será que nós devemos deixar de cuidar dos novos membros e continuar a pregar? Nós precisamos compreender que Deus deseja usar cada um de nós em sua missão. Nós não podemos desistir do trabalho da pregação. Por mais difícil que seja pregar o evangelho, falar de Jesus para outras pessoas, nós precisamos ter em mente que é o Espírito Santo que vai conosco, é o Espírito Santo que está conosco. E nós não estamos fazendo uma obra nossa, nós estamos fazendo a obra de Deus. Então é muito importante entender que estamos dentro de um grande conflito e você está sendo um instrumento de Deus para a salvação de outras pessoas. Agora, tem um outro aspecto muito importante, porque às vezes o que nós fazemos? Nós vamos até as pessoas, nós falamos de Jesus para elas, nós testemunhamos as verdades do evangelho para a pessoa, ela aceita, se batiza e o que nós fazemos? Nós simplesmente deixamos a pessoa e vamos atrás de outras pessoas para o reino de Deus. O que nós deveríamos fazer? Nós deveríamos ensinar as pessoas, devemos
apelar ao coração das pessoas para que elas sejam batizadas, e após o momento do batismo delas, nós devemos colocá-las ao nosso lado para juntos irmos atrás de novas pessoas, para juntos cumprirmos a missão que Jesus, ele nos outorgou. É muito importante termos atenção com os novos membros, ajudando-os a entender a doutrina, o relacionamento deles dentro da igreja, envolvê-los ali nos grupos de oração, nas atividades da igreja. É muito importante também cuidar desse aspecto. Pregando o evangelho. Todos se reuniram no templo dos judeus, não em uma igreja cristã, para testificar de Jesus. Eles interagiram com todas as pessoas, conquistando ali o favor das pessoas. Sob a direção dos apóstolos, novos membros tornaram-se pregadores da palavra. As suas vidas mostraram a mudança trazida por Jesus em seus corações. Então, um resumo bem detalhado aqui da lição dessa semana, motivação e preparo para a missão, é que a lição ela aborda a introspecção sobre as motivações autênticas para pregar o evangelho. E ela também enfatiza a necessidade de conversão pessoal genuína e também o conhecimento profundo dos conceitos bíblico-proféticos. A lição, ela nos desafia a refletir as nossas ações, se elas são impulsionadas por egoísmo ou pelo desejo de glorificar a Deus. Nós temos também aqui uma diversidade na assimilação do chamado cristão e a importância do entusiasmo movido pela experiência do primeiro amor em Cristo Jesus. Todo discípulo é inerentemente um missionário de Deus. Vamos juntos orar e pedir a Deus para que Ele nos ajude cada dia mais a estar envolvidos na missão do Senhor. Querido Deus, nós te agradecemos por este privilégio maravilhoso que temos de estar envolvidos na pregação do Evangelho. Nos ajude, Pai, a estarmos cada dia mais motivados e preparados para cumprir a missão. Te entregamos a nossa vida em nome de Jesus. Amém. Chegamos então ao fim de mais um episódio. Que Deus te abençoe e nós nos encontraremos na próxima semana. Até lá!